Elon Musk falou sobre um grande reset e que já está começando e só você que não está vendo. O que será que ele quis dizer? Bem-vindo ao mundo dos investimentos e hoje eu vou falar sobre um vídeo muito interessante que uma seguidora aqui do canal, membro do canal, trouxe para mim a respeito de uma fala do Elon Musk. Eu vou colocar aí o vídeo para vocês no canal, Eu acho que eu já coloquei, já postei, provavelmente já tem no canal. Vocês assistam lá o que o Elon Musk falou e eu vou estar explicando aqui o que ele realmente quis dizer com aquilo. E vocês vão ver que tudo tem a ver tanto com a mudança de paradigma que nós vamos viver daqui a um tempo, como também com essas moedas nacionais digitais, os CBDC, que, por exemplo, esse real digital, o Drex, mas também vai ter dólar americano, no caso, a moeda digital americana, a moeda digital chinesa, enfim, isso está já em criação por todo mundo. Vocês vão ver que tem uma ligação uma com a outra, então esse vídeo terá duas partes. A primeira eu vou falar sobre o que o Elon Musk quis dizer, e a segunda eu vou fazer o vídeo que todo mundo está esperando já há um tempo que eu faça, que é onde eu vou falar sobre o Drex, tá? Só que eu vou falar de uma forma muito completa, eu não vou falar só sobre o Drex, mas eu vou falar também sobre o conteúdo em geral das CBDCs, tá? No caso, tudo que diz respeito a elas e tudo que nós estamos sujeitos a passar por causa da criação maligna dessas CBDCs. E vocês vão ver que tem até correlação com profecia bíblica. Elon Musk falou sobre um reset na economia global, mas ele não está falando de um grande colapso, tá? Não está falando que isso vai acontecer de uma hora para outra e que nós vamos realmente começar do zero, como ele está falando lá no vídeo lá. Não é nesse sentido, um grande colapso, começando tudo do zero. Ele está se referindo a algo que nós já vimos antes, sabe? Tipo Bretton Woods, sabe? Uma mudança de paradigma, tá? Uma mudança na estrutura econômica, uma nova maneira de se ter uma economia global, tá? Uma nova maneira de se ter uma reserva de valor, um mecanismo de funcionamento de liquidez global que ele está se referindo, tá? E Bretton Woods, para quem não sabe o que é o que aconteceu em 1944, uma reunião depois do fim ali da Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra, teve uma reunião lá em Bretton Woods e eles realmente acabaram com o padrão ouro, onde eles colocaram o dólar como o padrão mundial, Todo mundo, então, teria o dólar como reserva nacional e o dólar seria lastreado no ouro, então virou o padrão ouro-dólar, tá? Esse virou o padrão. O dólar era a moeda que você podia ter reservas porque ela seria forte, porque ela sim seria lastreada no ouro. E os Estados Unidos tinham a economia mais forte da época, eles estavam reconstruindo todos os países que tinham sido devastados pelas guerras e tudo mais. Então todo mundo confiou que os Estados Unidos conseguiriam ter sim uma moeda forte, uma economia forte, para que as outras economias pudessem se posicionar ali, confiar nela como reserva de valor, no dólar no caso. E depois teve novamente, a mesma situação ocorreu em 1971, os Estados Unidos de novo começou a imprimir muito dinheiro, aí ficou endividado porque a quantidade de ouro não estava mais dando conta da impressão monetária do dólar. Quanto mais ele imprimia, ele ia fracionando o ouro, até que o dólar ia ficando cada vez mais desvalorizado em relação ao ouro. Mas não tinha ouro o suficiente para continuar essa impressão monetária, e eles continuaram imprimindo. E aí veio 1971 e o presidente lá americano veio falando, olha, não, agora vai ser o padrão, vai ser a economia americana, tá bom? Então não vai ter mais o padrão ouro, a gente já está imprimindo mais dinheiro do que nós temos de ouro, e a gente sabe que isso é um problema, porém a gente garante que a moeda dólar vai ser a moeda que vocês podem confiar, que vocês podem ter reserva, porque é a maior economia do mundo. E assim foi, E ali foi um choque para todas as nações que estavam confiando, que os Estados Unidos realmente usariam o padrão ouro, Mas infelizmente não foi assim e não tinha muito o que fazer, Simplesmente ele acabou com aquilo, falou que agora eles já tinham imprimido mais dinheiro do que o ouro. Basicamente, se as nações se negassem a esse tipo de situação, elas estariam dando prejuízo em si mesmo, porque elas já estavam fazendo reservas de dólar e esses dólares, na verdade, não estavam valendo mais a referência que era o ouro, Agora valia a referência que era a economia americana. Então, meio que seria como se você estivesse jogando dinheiro fora. Ou seja, aceitem que esse é o dinheiro, então vocês vão tomar prejuízo. É mais ou menos isso que aconteceu. E é mais ou menos isso que o Elon Musk está falando que vai acontecer. E no caso, gente, eu falo para vocês, já está acontecendo. Aqui no Brasil, rolou muitos vídeos aí até agora falando do Drex, tá? Praticamente todos os canais, eu acho que todos os canais de investimento, tanto em cripto quanto em investimento convencional, já falaram sobre o Drex. E já falaram quanto o Drex é maligno e que, nossa, já está começando, era 2025, agora vai começar em 2026. Eu vou falar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eles estão botando muito medo nas pessoas antes do tempo. Sim, deve ficar com medo sim. Mas calma, não é para agora, tá? 2027 até 2030 é que a gente vai começar a ficar ali um tanto quanto preocupado, tá? Depois de 2030 e principalmente a partir de 2040, aí é que o negócio fica feio de verdade. Mas até lá existe um processo longo, tá? Um processo longo,
onde não vai dar para eles fazerem exatamente o que eles querem agora. De todo modo, eles falaram apenas do Drex, tá? Esses canais aí só falam do Drex e não das CBDC em geral. Isso está acontecendo, não é só aqui. Tá todo mundo falando que é só o Brasil que está fazendo, não é. O governo americano também está fazendo sua moeda digital, o governo chinês e outros governos, né, até a Europa também está fazendo. Então eles vão testar isso daí para colocar em prática daqui a um tempo, sim. E eles sim estão vendo o mercado cripto como algo perigoso para eles querem ter um controle total, e aí entra aquela história de que nosso mercado cripto é a salvação da lavoura, porque você vai conseguir ter o seu dinheiro e o governo não vai poder pegar, mas calma que também não é bem assim, tá? É e não é, tá? Vamos dizer que é, mas não é. É de fato verdade. Você realmente com uma moeda, uma criptomoeda, o governo não tem como pegar de você se ela estiver, por exemplo, numa cold wallet, tá? Mas também você não tem como usar. Tá? Você também não tem como usar. Para você usar, você vai ter que converter aqui na moeda local para você poder usar. Então, de todo modo, o governo acaba tendo acesso, sim, se ele quiser, a tudo que você tem. Tá? O que vai ser colocado é uma forma híbrida. Vamos lá. Vamos falar então sobre o que o Elon Musk então está querendo dizer quando ele diz sobre esse grande reset que já está acontecendo. E o que está acontecendo é sim, já está sendo testada essa nova moeda, né, sendo produzida, testada a CBDC, porque ela sim vai ser um novo paradigma, vai trazer então uma nova forma de economia mundial. E aí a gente vai explicar em detalhes aqui agora. O sistema fiduciário global ele está se esgotando matematicamente, mas não é por causa de um colapso, não é uma coisa que está acontecendo do nada, é por saturação mesmo, o sistema já está saturado. Para quem assiste o canal aqui, eu botei um vídeo aí de uma entrevista com o Bruno Perini e o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes estava sendo entrevistado e eles estavam falando sobre Bitcoin, sobre criptomoeda no geral, e aí tocaram até no assunto sobre Bitcoin ser de fato um lastro no futuro, né? Ser uma reserva de valor, e eles estavam meio que na dúvida se seria ou não uma reserva de valor, mas ele falou, o Paulo Guedes até falou, olha, eu realmente acreditava que talvez viesse surgir um novo sistema econômico a partir da blockchain, né? Talvez seja essa tecnologia, mas não necessariamente o Bitcoin, porque teria que ter a segurança da blockchain, mas com a confiabilidade dos governos. Confiabilidade, né? Parece piada. A confiabilidade do governo, né? Que vai mostrar, vai convencer você de que aquele dinheiro é aceito, que você pode comprar, pode negociar com ele. Nesse sentido, acho que ele estava falando. Então ele falou que estava realmente querendo ver isso acontecer e que não tinha chegado ainda. Mas ele mesmo disse que a experiência fiduciária já estava chegando ao seu fim. Eles tiveram a ideia do dinheiro fiduciário, né? Da moeda fiduciária, depois foram imprimindo, e ela está chegando ao seu fim porque a impressão monetária está tão grande que a inflação ela já está quase que chegando a zero ali de valorização do dólar, né? O dólar está caindo cada vez mais, o poder de compra do dólar. Então, naturalmente vai ter que surgir um novo sistema, e ele estava acreditando até que realmente podia vir alguma coisa com relação à tecnologia da blockchain, mas que não necessariamente seria o Bitcoin. Talvez ele pudesse até vir a ser o lastro, mas no próximo vídeo eu vou explicar por que o Bitcoin dificilmente vai ser o lastro. Ele até pode ser o lastro no início, mas não para sempre, tá? Por quê? Porque o Bitcoin é limitado. Então, da mesma forma que aconteceu com o ouro, vai acabar acontecendo aí também com o Bitcoin, se eles se lastrearem, né, a economia no Bitcoin. Então é muito provável que no início possam usar até o Bitcoin como parâmetro, acho difícil, mas depois isso acabaria de todo modo. E aí vocês vão entender porque tem tanta gente comprando Bitcoin agora. A dívida soberana, o declínio do poder do dólar, tá? A confiança institucional que estão empurrando o sistema para uma nova precificação estrutural de ativo de liquidez, tudo isso está acontecendo. E não só Elon Musk, mas vários outros grandes investidores estão vendo isso. Realmente está empurrando esse sistema econômico para baixo, para uma nova reprecificação. O dólar está perdendo valor cada vez mais, né? As instituições estão perdendo a confiança no governo americano, na economia mundial, no geral. Se vocês repararem, essa semana mesmo teve aí, nesse último mês, né? Teve uma queda grande nos ativos de risco, principalmente com relação a Bitcoin e criptomoeda, mas estava tendo uma alta muito grande com relação a ouro, prata, então eles estão realmente perdendo a confiança, tá? Na economia global atual, exatamente por conta da inflação, por conta do dedo humano ali, na hora de ficar imprimindo dinheiro, né, todas as vezes que é necessário. Claro, isso possibilita muita gente de ficar rico, possibilita que muita gente mude de vida, né, que o dinheiro vá mudando de mãos. Isso é uma coisa boa, muita gente sai da miséria por causa disso, mas infelizmente isso vai fazendo com que a inflação chegue a tal ponto que o dinheiro já não começa a não valer mais nada, e vai chegar a um ponto que os investidores não vão ter mais o que fazer, porque o dinheiro não vai estar valendo nada. Então eles precisam realmente de um novo sistema monetário, né, mundial, pode-se dizer assim, um novo sistema econômico mundial. No fim das contas, o reset, que o Elon Musk falou, é uma metáfora para a reorganização de valor e poder econômico mundial. E isso tem ligação direta com moedas digitais soberanas, que aí seria sobre a CBDC, as criptomoedas, como reserva de valor, ou ativos tokenizados, também que são lastreados em commodity, está relacionado com esses 3 pontos aí. Por conta do dinheiro ter deixado de ser finito e passado a ser político, ele acabou criando o maior ciclo de crescimento global da história moderna, mas também acumulou a maior montanha de dívida da história humana, e isso a gente pode ver, os Estados Unidos agora está chegando a 37
trilhões de dívida do próprio governo, né, dívida externa. E aí, cara, o negócio está complicando, porque como é que ele vai pagar isso aí? Toda vez que ele resolve pagar uma dívida alta como essa, ele faz o que ele fez lá em 1971, né? Vai lá, imprime mais dinheiro, forma uma grande economia aí, saiu do ouro, colocou direto no dólar e na economia americana para poder imprimir mais dinheiro. Então é muito mais provável que isso vai acontecer. Só que se isso acontecer, ele vai ficar rolando essa dívida para frente e a dívida só vai aumentando. E aí você vai perdendo confiança naquela economia, tá? Desde 1971, o dólar perdeu 97% do seu poder de compra. E a gente está falando do dólar, tá? Você imagina o restante das moedas aí, mundo afora, né? Real e etc. Então, isso está chegando a um ponto em que daqui a pouco o dólar não vai valer mais nada. Por isso, há uma grande necessidade de uma mudança aí com relação a essa economia, tá bom? A dívida pública já está chegando a 37 trilhões, crescendo mais de 1 trilhão a cada 100 dias, tá? Isso são dados agora do ano de 2025. Em relação à dívida PIB, é acima de 130% do PIB americano, ou seja, você tem que construir o seu PIB anual em mais de 30%, então está muito maior do que o próprio PIB americano, que inviabiliza a médio prazo políticas fiscais sustentáveis sem inflação. Ou seja, esses três fatores tornam inevitável uma reestruturação ou uma inflação persistente, ou via mudança de regime monetário, ou seja, um reset. Então estamos precisando realmente de um reset por conta desses motivos que eu falei aqui para vocês. E a blockchain, ela pode ser a base da nova economia, como eu falei para vocês, por conta da criação da CBDCs. E a tecnologia da blockchain, ela é o ponto que eles acharam ideal para poder dar esse reset. Bom, a blockchain traz para a gente um modelo de confiança que ela acaba resolvendo um trilema monetário, né? Ou seja, 3 problemas em que a moeda fiduciária tem e a blockchain acaba resolvendo, que seria a escassez, ou seja, tem como você controlar a quantidade de moeda, não tem como você imprimir infinitamente, a verificabilidade e a transmissibilidade. Então tem total controle resolvendo todos os problemas que a moeda fiduciária não tem. Será que vai deixar de ter inflação então com a CBDC? Bom, vamos falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas não é que não vai ter impressão monetária, mas o controle vai ser muito maior. Então sim, tem como controlar a inflação de uma maneira absurda. Uma diferença, né, como eu falei para vocês, o que traz de benefício na impressão monetária é a possibilidade de muitas pessoas enriquecerem, tá, cara? Enriquecerem rápido. Então isso vai acabar também, infelizmente. Mais pra frente eu vou falar sobre isso no próximo vídeo também, tá? Muitos economistas, e até mesmo dentro do FMI, já reconhecem, né, que a CBDCs e o Bitcoin representam duas forças opostas no mesmo processo. Ou seja, ao mesmo tempo que tem o mesmo processo de blockchain, né, de novo efeito blockchain, de moeda digital, ao mesmo tempo são forças opostas, porque o Bitcoin é descentralizado e a CBDC seria algo centralizado. No entanto, ambas são respostas, né, à falência da moeda fiduciária, ou seja, as duas vão solucionar esse problema aí da falência da moeda fiduciária. Será que isso vai ser bom? Será que vai ser ruim? Tem pontos positivos e pontos negativos. Mais uma vez, falaremos no próximo vídeo. Tudo vai acontecer em 3 fases, que já começou já em 2023. Eu vou mencionar para você essas 3 fases aqui. Nós estamos vivendo a primeira fase agora. Então dá tempo da gente se posicionar e tentar, não vou dizer assim, se proteger totalmente, mas eu acredito que pelo menos chegar numa posição mais confortável quando esse sistema novo entrar, tá bom? Então, vamos para a fase 1. O mercado ajusta os preços de ativos tangíveis e escassos, né? Como é o caso do ouro, Bitcoin, etc. Isso já começou desde 2023, tá? Entre 2023 e 2026, esse é o primeiro estágio. Então, eles estão ajustando os preços com relação a ouro, Bitcoin, energia, né? Terras, que no caso seriam tipo imóveis, né? Terras. Então, tudo isso agora vai ser ajustado para valorização, né? Porque eles sabem que no futuro, por ter moeda digital controlada pelo governo, nada necessariamente é seu. Você pode perder tudo ou pode ter bloqueado parte do seu valor ou todo o seu valor. Então é importante você ter coisas que o governo não tenha acesso. Não sei como que eles fariam com relação ao ouro, mas de todo modo o ouro seria algo mais tangível porque ele tem escassez, né? Então o que tem escassez eles estão comprando, que seria terra de Bitcoin, né, energia. Então tudo isso é escasso, mas também ao mesmo tempo é uma coisa que você pode sim usar para negociar, né, não necessariamente tendo o dinheiro. Fase 2, transição institucional, vai ficar entre 2026 e 2030. Vamos falar sobre isso aí no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, tá bom? Os bancos centrais então vão lançar suas CBDCs e terá então integração entre a blockchain privada e a blockchain pública, né? No caso, a blockchain pública seria essa do governo das CBDCs e as blockchains privadas seriam aquelas que a gente já conhece, né? Que seriam as blockchains das criptomoedas, tá? No caso, os sistemas onde rodam as criptomoedas, onde são processadas as criptomoedas, as exchanges e tudo mais. Então, uma integração, aliás, entre esses sistemas. E também vai começar a ter tokenização de dívidas e de reservas, né? Da reserva de valor do país em questão, né? No caso aqui, o Tesouro Selic vai ser tokenizado. Tá? Muito provavelmente isso vai começar a acontecer a partir aí de 2026 em diante, até 2030, tá bom? Essa seria a fase 2. Então, nós estamos já entrando na fase 2. Infelizmente, para nós aqui do canal, né, que começamos um pouco mais tarde, a gente perdeu já a primeira fase, já era para a gente estar bem mais avançado
tanto financeiramente, né, por pegar ali aquela alta de 2021, ou então pelo menos a alta de 2023 para cá, já estaria bem avançado, e aí já começaria também a ter acúmulo de Bitcoins e Ethereum, porque realmente vai fazer diferença. Quem tiver Bitcoin e Ethereum lá na frente vai estar um pouco resguardado. Não só Bitcoin e Ethereum, mas criptomoedas descentralizadas, tá bom? Então vai valer a pena sim quando entrar esse novo sistema monetário, esse novo sistema econômico mundial. Gente, vai acontecer, tá? Vai acontecer. Não é algo se, mas sim quando, tá? Agora, como que vai nos afetar, até que ponto irá nos afetar, a gente não sabe. Potencial para nos afetar demais, negativamente, tem, mas a gente não sabe até que ponto isso vai chegar, tá bom? Pode ser que todo esse alarme que estejam colocando aí nunca aconteça, mas poder para isso eles têm, tá? Isso que é o perigoso. Tá? E segundo a profecia bíblica, vai afetar sim, tá? Vamos lá, fase 3, que vai acontecer ali depois de 2030, tá? Entre 2030 e 2040. Seria a nova arquitetura monetária, tá bom? Nova arquitetura monetária, um segmento novo, um sistema Bretton Woods totalmente novo, ou seja, novamente uma reprecificação e reorganização da economia mundial, tá bom? Baseado agora no novo sistema, que seria o sistema CBDC, sistema de moeda digital com controle total do Estado, total mesmo. Só que de forma programável. Só que nesse sistema é muito provável que os ativos digitais eles sejam lastreados em commodity ou em algoritmos de escassez, né, ou energia. Então eles vão ser lastreados em alguma outra coisa que tenha uma determinada escassez e que tenha valor, tá bom? A moeda também não pode ser simplesmente criada do nada e ter valor do nada. Ela tem que ter um lastro em alguma coisa. Se os Estados Unidos pretendem ou não fazer novamente igual fez com o dólar e colocar o lastro na própria economia, a gente não sabe. Mas é mais possível que exista um outro lastro lá, que seria, né, ou energia, ou Bitcoin, ou qualquer outra coisa parecida, commodities, enfim. Então a gente vai descobrir isso somente quando chegar mais pra frente, tá bom? Quando chegar lá, provavelmente lá para 2030 a gente já vai começar a entender. Por fim, o reset que o Elon Musk estava querendo dizer é essa transição para uma nova era. Inevitável, isso já está acontecendo. Inevitável entre duas eras. A era agora da moeda fiduciária, né, papel moeda, para a era digital e com uma nova tecnologia, com controle total do governo e também com base algorítmica, né, que de certa forma vai eliminar ali o erro humano de produção de moeda. Ou seja, vai ser mais difícil para o governo imprimir moeda de forma corrupta, vamos dizer assim. Toda vez que tem impressão monetária, gente, existe muito desvio. Às vezes eles imprimem uma quantidade de dinheiro que não é necessária, tá? Simplesmente para poder desviar. Ou por erro humano também, cálculo errado. Mas de todo modo, a maneira como vai ser feita agora, né, via contrato inteligente dentro da blockchain, então vai ser algo programável, onde o próprio sistema inteligente vai calcular o quanto de impressão monetária será necessário, né? Até para o local indicado, onde ele quer que seja. Enfim, eu vou explicar bastante isso detalhadamente no próximo vídeo, no vídeo sobre o Drex, tá bom? Drex e a ICBD6. Bom, essa transição entre duas eras é da confiança dos governos para a confiança em código, tecnologia e ativos escassos, tá? Então, a gente vai sair da confiança governamental para uma confiança num código, ou seja, numa programação que vai evitar com que seres humanos consigam fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Que é imprimir mais dinheiro de forma desnecessária, né? Pessoas que corrompem mesmo, né? Que aproveitam essa oportunidade para poder desviar dinheiro. O Elon Musk acredita que o dinheiro será software e quem controlar o protocolo vai controlar a economia global. Isso é medonho, né, cara? Isso dá medo, isso dá medo. Isso dá medo, estaremos completamente na mão do Estado. Todos vão pagar impostos, com certeza, porque não tem como evitar. Aí vai depender do país que você mora, para ver se eles não vão te extorquir demais ou não. Então não existirá mais trabalho informal em que você não pague imposto, tá bom? Todos pagarão imposto. Eu acredito que já vai ser descontado direto na fonte, que seria muito bom. Esse negócio de ter que redeclarar, isso é chato demais, eu preferia pagar logo de uma vez, tá? Então a maneira de você fugir de alguns países corruptos que enfiam imposto em cima de imposto, como esse aqui que nós estamos vivendo, né, o Brasil, que seria, no caso, criptomoeda e até mesmo serviço informal, tudo isso vai ter uma grande diferença quando essa moeda chegar, né? Não conseguiríamos mais escapar dos impostos. Bom, o raciocínio lógico é o seguinte, né? A dívida dos Estados Unidos é impagável, não só dos Estados Unidos, mas de vários outros países. O dólar está saturado, a confiança institucional está corroída, a tecnologia já permite substituir intermediários e também causar escassez global. Então, assim, a blockchain, a IA, tudo isso ela já tem essa capacidade, né, de fazer as transações sem intermediários, sem um banco central, nada que possa fazer intermediação, você consegue fazer direto da sua carteira para a carteira de outra pessoa. E, cara, a escassez também, né? Consegue controlar a escassez através, mesmo, por exemplo, uma criptomoeda que tem uma quantidade maior do que a do Bitcoin, por exemplo, e que ela esteja ali com um contrato livre de poder fazer mais daquelas moedas, ela consegue ser programada para ela poder, por exemplo, ter queima, né? Queima de moedas, né? Então você vai lá e você começa a queimar algumas criptos ali e vai trazendo escassez e, consequentemente, maior valorização da moeda. E isso é possível fazer, isso acontece muito dentro do mercado cripto e é isso que eles vão fazer também com o CBDC, tá bom?
realmente o que o Elon Musk está falando tem fundamento e sim está acontecendo. Só que não como algumas pessoas interpretam, né? Como uma grande crise mundial que vai acontecer, vai ter uma grande crise, vai levar o mundo à loucura e depois vai surgir então aí talvez uma nova ordem mundial. Não é nesse sentido, tá? O que ele está querendo falar é de uma nova digitalização do sistema financeiro global, uma transição de paradigma, tá? E não um colapso absoluto. Não é que vai ter um colapso no mundo agora e depois a gente vai começar. Na verdade, é uma transição para um mercado global digitalizado, né? Um mercado financeiro digitalizado. Mas e aí? O que você acha? Você acha então que as novas CBDCs futuramente vão ser lastreadas no Bitcoin? Vocês acham que o Bitcoin realmente será uma reserva de valor? Que será o poder, se demonstrará o poder então da moeda dos principais países do mundo? Ou o CBDC terá outro tipo de lastro e o Bitcoin será, na verdade, uma contrapartida, uma maneira de você estar livre, pelo menos em parte, tá, do controle governamental, por ser uma moeda descentralizada. Hoje nós estamos vendo, gente, que muitas instituições, desde 2023, têm corrido muito para comprar Bitcoin. Você vê que o Bitcoin tem as correções, a pessoa faz lucro, mas não necessariamente eles largam mão de todos os Bitcoins. Tanto é que o Bitcoin continua acima de 100 mil hoje, tá? Não sei como é que tá aí no tempo que você está vendo esse vídeo, mas hoje, no dia 5 de novembro de 2025, o Bitcoin continua acima de 100 mil dólares. Também estão começando a comprar agora Ethereum e provavelmente vão começar a comprar outras moedas para poder se proteger de certa forma, tá, do futuro controle governamental. Afinal de contas, seu governo vai ter o poder de dizer onde, quando, como você vai gastar o seu dinheiro, ou quem sabe até te tirar completamente do sistema monetário mundial, né? Você precisa ter alguma outra ferramenta, alguma outra moeda que tenha algum valor para que você possa continuar vivendo. É claro que tudo passa pelo sistema do Estado, né? O Estado consegue rastrear. Se você quiser, por exemplo, comprar algo com uma moeda do Estado, você vai ter que converter então a sua criptomoeda para aquela moeda do Estado. E o Estado vai saber então o que você tem ali. Mas você pode negociar, por exemplo, com criptomoeda com outras pessoas que também têm criptomoeda. Mas isso provavelmente vai ser à margem da lei. Eu vou falar isso para vocês também no próximo vídeo, tá? Já estão sendo preparadas leis que vão colocar qualquer tipo de transação cripto que não seja regularizada pelo Estado, né, pelo governo, como algo contra a lei. Então tudo que você vai fazer em cripto que estiver contra essa regularização, fora dessa regulamentação, você vai ser considerado então contra a lei, né? A margem da lei, um criminoso, alguém que está fazendo algo que o governo não permite. E isso já está acontecendo, gente. 3 medidas que já estão sendo tomadas. O circo está fechando. Mas diz aí, o que você acha? Você acha que realmente vai ser o Bitcoin? Você acha que o Bitcoin vai ser a nossa salvação? Você acha que tem como fugir do controle do governo? Sei não, hein? De todo modo, tem como a gente aliviar um pouco, tá? Pelo menos manter algumas criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e outras moedas descentralizadas pode nos ajudar a, pelo menos, a não fazer com que a gente caia nas obrigações que eles possam nos impor lá. Por exemplo, de você gastar o dinheiro com um tempo pré-determinado, né? Botar validade no seu dinheiro, ou limitar ali geograficamente onde você vai gastar, ou com o que você vai gastar. E a criptomoeda, como ele não tem acesso a poder fazer essa modificação, obrigar você a usar ou fazer qualquer coisa com a sua moeda, nem tomar de você, então pode ser que a criptomoeda seja a solução para esse tipo de coisa. Mas lembrando que todo o dinheiro que você transformar em CBDC, você vai ter que estar debaixo da regra, sujeito às regras desse governo, né, as regras do CBDC que os governos colocarem lá. É isso, gente. Comenta aí embaixo o que vocês acham da fala do Elon Musk, desse reset, se vocês entenderam que na verdade é uma mudança de paradigma, é realmente uma digitalização do sistema monetário global, tá? Não é um colapso, isso vai acontecer devagar. Nesse período que eu falei para vocês, já começou a acontecer de 2023 a 2026, a galera institucional já estava sabendo disso, já começou a acumular Bitcoin, entre outros ativos, tá? Em 2026 a 2030 a gente vai começar o processo de teste dessas moedas, e de 2030 a 2040, cara, aí começa de fato o nosso grande sofrimento. Então a gente tem pouco tempo para poder fazer dinheiro nesse mercado. Infelizmente o mercado hoje em 2025, em novembro, quem está vendo aí, no início de novembro, está bem ruim. Espero que melhore para que a gente consiga fazer de fato o nosso caixa, né, evoluir, ganhar patrimônio, para que quando chegar esse período a gente tenha patrimônio suficiente para poder viver lá nele de uma maneira onde a gente tenha controle sobre nossas criptos, né, e consiga fazer um equilíbrio aqui entre os dois sistemas, né, o sistema cripto descentralizado com o sistema CBDC que é totalmente centralizado, porque quando chegar lá, depois de 2030, vão ter muitas dificuldades, terão muitas dificuldades para uma pessoa enriquecer, para uma pessoa mudar de vida, para uma pessoa sair do seu padrão de vida, tá? Lá a desigualdade social provavelmente vai estabilizar, tá? Vai ficar bem mais congelada e dificilmente vai surgir um novo rico, porque isso aí, cara, é uma armadilha demoníaca de verdade. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de comentar, cara, se vocês gostaram desse vídeo, que eu trabalho pra caramba, foi muita pesquisa, passei muito tempo pesquisando pra poder fazer esse vídeo, aí vou ter que editar ainda, então comenta aí, compartilha, se inscreve no canal, acho que eu mereço sua inscrição, e se você puder, seja membro nível profissional, tem 4 níveis de membro aí, se você for membro já vai ser ótimo, vai ajudar demais aqui nesse canal pra comprar mais equipamentos, pra melhor qualidade de vocês,
mas se for nível profissional você vai ter direito a participar de um grupo específico para quem quer aprender a investir de verdade, tá? Conhecimento macro, conhecimento on-chain, tudo isso você vai aprender lá. Inclusive tem vídeos exclusivos aí para quem quer ser investidor nível profissional. Tem muitos, já tem mais de 22 vídeos, se eu não me engano, nesse nível aí de membro, tá bom? Então você pode entrar lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo, bons lucros e fui!